Desde o início dos tempos, a humanidade olha para o céu em busca de sinais, raios de esperança ou prenúncios de destruição. Entre todos os livros sagrados, nenhum causou mais temor, mistério e especulação do que o Apocalipse, a última revelação da Bíblia. Mas será que o Apocalipse fala apenas sobre o fim do mundo? Ou esconde uma verdade mais profunda, um código secreto sobre o destino da alma e a batalha invisível entre luz e trevas? Hoje, vamos explorar a natureza apocalíptica sob duas perspectivas distintas. A visão cristã tradicional, que enxerga o fim dos tempos como um evento final e coletivo, e a visão gnóstica, que revela um apocalipse interno, espiritual, onde a verdadeira batalha acontece dentro da alma humana. Prepare-se, pois talvez a revelação que você vai ouvir hoje mude tudo o que pensava sobre o fim do mundo. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, é um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. Ele apresenta uma série de visões, sonhos proféticos e imagens simbólicas. Um cordeiro imolado que reina, 7 selos que guardam segredos, trombetas que anunciam juízos, um dragão vermelho, uma besta com 7 cabeças e o número 666. A narrativa é dramática, repleta de sinais cósmicos e acontecimentos sobrenaturais que apontam para um fim inevitável, o julgamento final da humanidade. Na perspectiva cristã, o Apocalipse é um livro de esperança e temor ao mesmo tempo. Esperança, porque anuncia o retorno triunfal de Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, que descerá dos céus para derrotar as forças do mal e inaugurar um novo céu e uma nova terra. Mas também temor, porque descreve uma batalha sangrenta, a queda de impérios, pragas, terremotos e a condenação dos injustos ao lago de fogo. Para a teologia cristã, o Apocalipse é um evento externo, real e futuro. Ele marcará o fim da história como a conhecemos. Haverá uma guerra final, o Armagedon, onde Satanás, a besta e o falso profeta serão vencidos para sempre. A humanidade será dividida entre aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que carregam a marca da besta. Não há neutralidade, não há escapatória. Todos comparecerão diante do trono do julgamento. Esse é o aspecto mais conhecido do Apocalipse, o fim do mundo físico, a vitória visível de Cristo sobre as trevas, a restauração da justiça divina e a promessa da vida eterna para os que perseverarem na fé. Mas, e se houvesse algo além disso? Uma mensagem mais profunda, escondida nas entrelinhas, um código espiritual que fala não apenas do destino do planeta, mas do destino da alma. É aqui que a visão gnóstica muda completamente a interpretação. E se o Apocalipse não for o fim do mundo, mas o fim da prisão espiritual, onde a alma humana está cativa há milênios? Para os gnósticos, antigos buscadores da verdade espiritual, o Apocalipse é muito mais do que profecia ou destruição. Ele é a revelação da verdade sobre este mundo, sobre o Deus falso que o criou e sobre a centelha divina que habita dentro de nós, esquecida e adormecida. No centro da cosmovisão gnóstica está uma figura misteriosa e aterradora, Yaldabaoth, o falso Deus Criador. Ele é o Deus deste mundo, um arconte arrogante que se declarou único e absoluto. Yaldabaoth e seus arcontes construíram o mundo físico como uma prisão, um simulacro da realidade divina, uma matrix espiritual, onde as almas, fragmentos da luz do Altíssimo, foram aprisionadas, enganadas e condicionadas a servir ao sistema do demiurgo. Neste cenário, o verdadeiro Cristo não é um salvador político ou militar. Ele é o Logos, a palavra viva que desce ao mundo para libertar as almas da ilusão. Ele não vem para punir, mas para despertar,
para recordar à humanidade quem ela realmente é. Símbolos apocalípticos, na ótica gnóstica, descodificando os mistérios. A besta com 7 cabeças não é apenas um império maligno, mas pode representar os próprios 7 arcontes que governam os céus inferiores, distorcendo a luz e mantendo a alma em cativeiro. O dragão vermelho é Yaldabaoth, o criador ilegítimo que persegue a mulher, a alma, grávida da luz. Ele deseja devorar a centelha antes que ela nasça livre. A mulher vestida de sol representa a Sofia, a sabedoria divina que caiu nos mundos inferiores, tentando criar sem o consentimento do Altíssimo. É ela quem carrega em seu ventre a esperança da libertação, o Cristo interior, o número 666. Na gnose, não se limita a um ditador futuro, mas ao número do homem decaído, aprisionado no mundo material, símbolo da besta que nos prende à matéria. O Apocalipse, então, não fala do fim do planeta, mas do despertar da alma. Quando o Cordeiro abre os selos do livro, esse livro é o próprio interior do ser humano. Cada selo é uma camada de ilusão. Um véu que precisa ser rasgado até que a centelha divina resplandeça novamente. As trombetas anunciam não destruição, mas o chamado à consciência. O juízo final não é uma condenação coletiva, mas o momento em que cada alma se vê diante da verdade sobre si mesma. A Nova Jerusalém é a imagem simbólica da alma redimida, que retorna ao pleroma, à plenitude da luz. Para os gnósticos, Jesus Cristo não é o executor da ira de Deus, mas o desconhecido revelador, aquele que desce através dos céus inferiores, enfrentando os arcontes, para trazer a gnose, o conhecimento que liberta. Ele não nos salva com sangue, mas com sabedoria. Ele não promete um reino terreno, mas aponta para o reino que já está dentro de nós. Por isso, o Apocalipse é, na verdade, uma crônica do despertar. Ele nos revela que o maior inimigo não está fora, mas dentro, na ignorância, na ilusão, na identificação com a matéria. E o maior milagre não é o fim do mundo, mas o fim da mentira que aprisiona a alma. Talvez o Apocalipse já esteja acontecendo. Não nas ruas, não no céu, mas dentro de cada ser humano que ousa abrir os olhos. E você? Já começou a rasgar os seus selos? Antes de seguirmos, uma pequena pausa. Se puder, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a crescer. Deixe seu like e, se quiser, comente aí embaixo. Sua interação faz toda a diferença. O Apocalipse sempre foi descrito como uma guerra cósmica. A luta final entre o bem e o mal, onde Cristo, montado em um cavalo branco, derrota o dragão e estabelece seu reino eterno. Mas o que é de fato essa batalha? Na visão cristã tradicional, essa guerra é literal. Ela acontecerá no fim dos tempos, em um cenário global de caos, catástrofes, perseguições e tribulações. Haverá um exército de santos e o próprio Cristo descerá dos céus para derrotar Satanás, selar a besta e julgar vivos e mortos. É o triunfo visível e incontestável de Deus sobre as forças do mal. Na visão gnóstica, a guerra não é apenas externa, ela é principalmente interna e espiritual. A batalha do Apocalipse acontece dentro da alma humana, onde a luz divina luta contra a ignorância, contra as forças que aprisionam a consciência nos reinos inferiores. Na interpretação cristã, a batalha é escatológica, uma guerra futura que mudará a história para sempre. O mal é personificado no dragão, na besta, em Satanás, em falsos profetas e impérios corruptos. O bem é personificado em Cristo, nos anjos e nos eleitos que perseveram até o fim. A vitória é visível, um novo mundo sem dor, sem lágrimas, sem trevas.
Na interpretação gnóstica, a batalha é travada todos os dias em cada ser humano. Os inimigos não são apenas entidades externas, mas os arcontes interiores. O medo, a mentira, a manipulação, a identificação com a matéria. O dragão é Yaldabaoth, o falso Deus que mantém a humanidade cega, prometendo salvação enquanto perpetua a escravidão espiritual. A vitória é a gnose, o conhecimento libertador que rompe as correntes da ignorância e permite que a centelha divina retorne ao pleroma. Curiosamente, apesar das diferenças, ambas as visões concordam em algo. A batalha é real. Existe um mal profundo, inteligente, organizado, que tenta dominar a criação. E existe uma promessa de libertação. Seja ela através de um evento grandioso no fim dos tempos ou de um despertar interior que transcende a prisão do mundo, o Apocalipse nos fala de um choque inevitável entre luz e trevas. Nos evangelhos canônicos, Jesus disse: "O reino de Deus não virá com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17, 20, 21. Será que essa frase é uma chave para reinterpretar o Apocalipse? Será que o verdadeiro fim dos tempos começa quando a alma decide romper a ilusão, quando a luz vence as trevas dentro de si mesma e o Cristo renasce no coração do homem? Talvez o Apocalipse não seja apenas um livro sobre o futuro, mas um espelho do presente. Talvez a besta não esteja apenas nos palácios e nos impérios, mas dentro de cada um de nós, esperando ser vencida pela luz. A guerra já começou, mas a vitória depende do despertar. Os estudiosos do Apocalipse costumam ver nele apenas sinais para identificar governos, líderes políticos ou catástrofes do fim dos tempos. Mas os antigos gnósticos afirmavam: por trás de cada palavra existe um código espiritual, um roteiro para a alma escapar da prisão deste mundo. Não é um manual de destruição, é um mapa para o despertar. O Apocalipse fala de um livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro pode abrir. Muitos pensam que isso representa eventos futuros, mas na gnose, esses selos são véus da consciência. Cada selo é uma prisão mental, uma camada de mentira colocada sobre a alma pelos arcontes. Quando o Cordeiro, o Cristo interior, rompe cada selo, a alma desperta gradualmente para a verdade. Os cavaleiros que surgem não são apenas destruição, mas forças internas que surgem no processo de libertação. A guerra contra a ignorância, a fome de verdade, a morte do ego e o renascimento espiritual. As 7 trombetas anunciam catástrofes terríveis: fogo, sangue, estrelas caindo, escuridão. Mas espiritualmente, cada trombeta é um chamado para acordar. Cada sinal é um aviso. O mundo que conhecemos é ilusório, passageiro, sustentado por poderes que não vêm da luz verdadeira. A trombeta é a voz do Cristo soando dentro da alma, dizendo: levanta-te, rompe as correntes, desperta. O dragão de 7 cabeças e a besta que sobe do mar não são apenas símbolos de impérios terrenos. Os gnósticos viam neles o próprio demiurgo Yaldabaoth e os 7 arcontes que governam as esferas celestes inferiores. Cada cabeça da besta é um poder de opressão, medo, mentira, controle religioso, escravidão emocional, corrupção da mente, distorção da verdade, apego à matéria. O número 666 não é apenas um código para um governante futuro, mas o número do homem aprisionado, aquele que vive apenas para a carne, ignorando sua essência divina. No Apocalipse, uma mulher aparece vestida de sol, com a lua sob os pés, prestes a dar à luz, enquanto o dragão tenta devorar seu filho. Na visão gnóstica, essa mulher é a Sofia, a sabedoria divina caída, que gerou o mundo material sem a plenitude do Pai Supremo.
O filho que ela gera é o Cristo libertador. A centelha divina que, mesmo cercada por trevas, nasce para derrotar o dragão e restaurar a ligação perdida com a luz do Altíssimo. Para a maioria das religiões, a Nova Jerusalém é uma cidade literal, que desce do céu para substituir a terra antiga. Mas, na gnose, essa visão é a imagem da alma plenamente desperta, livre da matéria, reconstruída com pedras preciosas da verdade. Ela é a lembrança do pleroma, o reino de pura luz, onde não há templo físico, porque Deus é o próprio templo. É o destino final de cada alma que vence a besta interior e atravessa os portões da consciência divina. O Apocalipse, então, é um livro de símbolos. Fala de destruição, mas essa destruição é a queda da ilusão. É a ruína do falso Deus e do seu sistema. É a vitória do Cristo interior sobre o poder dos arcontes. Por isso, o livro é chamado de Revelação. Ele mostra o que estava escondido, desfazendo a mentira cósmica. Talvez as religiões tenham nos ensinado a temer o Apocalipse, mas e se o verdadeiro medo dos poderes que governam este mundo for que nós um dia entendamos sua mensagem? E se o fim dos tempos for, na verdade, o fim do domínio do falso Deus e o retorno da alma à sua verdadeira morada? Desde o início desta mensagem, você ouviu duas visões do Apocalipse. A primeira, a visão cristã tradicional, onde o fim dos tempos é um evento futuro, uma batalha épica que decidirá o destino da humanidade sob os olhos do Criador. A segunda, a visão gnóstica, onde o Apocalipse é o despertar espiritual, o rompimento das correntes da ilusão, a queda do falso Deus e de seus arcontes, libertando a centelha divina para retornar à luz verdadeira. Mas e se o Apocalipse for, na verdade, os dois ao mesmo tempo? Um evento cósmico que reflete um conflito invisível, presente dentro de cada ser humano? Uma batalha entre luz e trevas, entre verdade e engano, que já começou e está sendo travada agora mesmo, dentro de você? Seja qual for a interpretação, o Apocalipse nos coloca diante de uma verdade inescapável. Existe um mal real. Existe um sistema que escraviza, existe um dragão que devora a inocência, existe uma besta que marca mentes e corações. Mas também existe um Cristo vivo, uma luz indestrutível, um caminho de libertação. A pergunta é, de qual lado estamos? Seguiremos dormindo sob a ilusão dos arcontes, aceitando a mentira como verdade? Ou teremos coragem de abrir os selos, enfrentar a besta interior e deixar o Cristo renascer dentro de nós? O Apocalipse não é apenas destruição. Ele é revelação. Ele é o fim da mentira. Ele é a lembrança de quem realmente somos. Quando a última trombeta soar, talvez não ouçamos um som nos céus, mas dentro da alma. E nesse momento não haverá mais tempo para decidir. Porque o verdadeiro fim dos tempos é quando a luz chega, e a escuridão não pode mais se esconder. Não espere pelo Apocalipse, ele já está acontecendo. Cada escolha, cada ato de consciência, cada busca pela verdade é um selo rompido, uma trombeta tocada, um passo rumo à libertação. E você está pronto para a revelação?